Fala, empreendedor! Estamos começando mais um episódio, um super episódio do nosso Pointcast, o Point do Empreendedor. Eu e meu querido amigo Nazareno, hoje temos uma convidada muito especial. Quer apresentar, Nazareno? Eu vou apresentar ela, até porque eu não conhecia ela. Há uns segundos aqui eu já conheci ela, já vi que se conectou muita coisa aí. Mas eu vou apresentar porque eu não conhecia. É a Diana Benoliel. Pe- Benoliel. Benoliel. Isso, É vendedora, não é isso? isso, E diretora isso, e diretora da comercial. Fábrica de Alimentos Vitória, não é Exatamente. isso? Exatamente. Figueira, me conta tudo e não me esconde nada. O nosso papo é esse aqui, a gente ajudar os nossos pequenos empreendedores, aqueles empreendedores que estão aí na batalha, que estão com muita dificuldade nos processos de gestão, de venda, de liderança, e aqueles empreendedores também que estão assim, estão querendo empreender, mas está totalmente perdido, né? Então a gente começa já contigo aí, Diana, perguntando um pouco da tua vida, de quem tu é, quem é a Diana, como surgiu. Se apresente. Se apresente. Eu sou vendedora, né? E eu digo assim, que eu não escolhi essa profissão que me escolheu, né? Há muito tempo atrás. E eu comecei minha carreira comercial na Coca-Cola. Inclusive, eu fui a primeira mulher da Coca-Cola. Naquele tempo, a Coca-Cola não contratava mulheres, era É mais homem, mesmo? era na área Olha comercial. isso. Aí eu participei de um processo seletivo lá. E o meu primeiro desafio de venda começou para eles pelo menos olhar o meu currículo, né? Porque imagina, naquele tempo não se contratava mulher, então a primeira coisa que eu tinha que vender era a ideia do meu currículo. E eu me lembro que eu passei uma semana todo dia indo na portaria da Coca-Cola, levando um currículo. E eu levava um currículo de cada cor, porque eu pensava assim: todos os currículos são brancos lá. Que pelo menos alguma coisa chame a atenção daquela recrutadora, né? Assim, tô cansado de Pra ver me esses chamar. brancos, deixa eu puxar isso aqui para me chamar. Nossa. E eu levava o currículo impresso de cada cor. E aí o segurança lá da portaria disse assim: vem cá, me dá esse currículo aqui que eu vou levar lá dentro para a pessoa, que eu tô vendo aí o tanto que tu traz esses teus currículos todo dia. E aí ele levou o meu currículo, né? E graças a Deus aquilo ali foi o primeiro start de mudar completamente o rumo da minha vida, né? Eu entrei Uhum. como trainee comercial, fui supervisora de vendas, e quando eu entrei lá, nem uniforme para mulher tinha. Os Meu, uniformes eram de homens, eu tinha cara. que ajustar, colocar. E comecei a escrever essa história lá dentro. Depois da Coca-Cola, eu fui para uma outra multinacional, a Cereas Johnson, e também pude crescer e aprender bastante. Eu tive um chefe que, assim, ele foi muito bom para mim. Eu sempre digo que eu aprendi muito com ele. Uhum. E de lá, eu fui chamada para ir para Vitória, né? No tempo era um desafio, assim, enorme, principalmente porque eu ia muito bem na Cereas Johnson, né? Graças a Deus, eu ia muito bem. E me fizeram esse convite para ir para Vitória. E eu aceitei, eu fui. Só esqueceram de me avisar que a empresa estava quebrada, né? Então ela realmente estava quebrada naquele tempo e esqueceram de me avisar. E aí quando eu fui, eu me lembro que naquele tempo a Cera Johnson, eu consegui um feito com eles. Eles falaram assim: "Eu não vou te demitir. Eu vou te dar 90 dias". E isso nunca acontecia com empresa nenhuma. Tu chegava, Caramba. dizia: "Olha, eu tenho uma proposta, eu vou para ali, é tchau". Até hoje. Até hoje, aquilo ali ninguém, assim, foi uma coisa única que aconteceu e eles falaram: "Eu vou te dar 90 dias, para você entender realmente se aquela é uma empresa boa para ti, se tu vai te adaptar". Não é fácil trabalhar em empresa menor, empresa familiar, empresa sem verba. E aí depois de 90 dias a gente conversa. E aí eu fui para lá, né. Quando eu cheguei lá, eu vi que a empresa estava quebrada de fato, né, não tinha nada. Ela tinha os funcionários e a vontade. E aí naquele dia, naquele momento, eu entendi a importância do propósito. E aí deu meus 90 dias com a Cera Johnson, eu voltei com eles e disse: "Olha, eu não vou voltar". E aí ele falou assim: "Mas deu certo lá, tu se adaptou?". Aí eu disse: "Não, o problema é que agora não é por mim, é por eles que estão lá. Se eu não continuar lá, eles não vão ter a chance. Meu Então Deus. eu preciso ficar". Cara, que história. E Isso tem aí quanto tempo?
Eu acho que tem uns 10 anos. Eu sou péssima de data. Nossa, eu sou péssima, assim, de gravar aniversário, de data, mas assim, eu acho que vai fazer uns 10 anos, de 8 a 10 anos, por Hum. aí. Mulher sempre conta pra menos, né? Então é por aí. E aí eu fiquei, né? E aí, nisso que eu fiquei, a gente começou um processo lá, comercial. Realmente, a Vitória não passava por uma boa fase no mercado. E aí a gente começou. Me lembro que a primeira decisão que a gente teve que tomar foi a primeiro de reduzir venda. Então, no início, todo mundo pensa que o que salva uma empresa é faturar mais, é vender mais. E não é, né? Não é. É vender melhor. Então, naquele tempo, a Vitória tinha um faturamento e a gente teve que reduzir em mais de 50% o faturamento dela, porque não era um faturamento saudável. Então, os clientes lucrativos estavam tirando margem dos que não era. Então, a gente primeiro separou o que dá lucro e o que não dá. Vamos continuar com isso aqui. E com isso aqui, agora vamos tomar as medidas necessárias, reduzir pessoas, reduzir tudo, né? E aí a gente fez essa primeira mudança, né? Então a gente deu uns passos para trás para hoje poder dar outros para frente. E aí uma das coisas que eu descobri nesse início, e assim, eu fui para lá muito nova também, com as experiências que eu tinha dessas empresas, mas com pouca experiência ainda em relação a toda aquela responsabilidade que eu estava absorvendo, né? Certo. E aí eu me lembro que no tempo, a primeira coisa que eu tive que aprender era o poder do relacionamento. Então, assim, quem realmente estava do teu lado naquela hora, porque Uhum. tu vem de uma trajetória comercial e que aquele tempo tu ia precisar dos teus clientes e dos teus amigos do mercado, mas tu não tinha mais a mesma coisa para dar para eles. Porque eu vinha de empresas que tu tinha verba, tu tinha muita, né, para dar e hoje eu não tava. E também aprendi que dificilmente no início da tua carreira tu vai poder contar com as melhores pessoas no teu time. Por quê? Porque tu não tem condição de pagar elas. E porque também tu não tem ainda a cultura que elas querem. Então, quando tu monta um time, a primeira coisa, tu precisa ter gente com vontade. Às vezes nem é a pessoa mais habilidosa, mais experiente, mas é gente com vontade, né? Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que nessa trajetória da Vitória, que eu conto essa trajetória de 8 a 10 anos, elas participaram da nossa vida comercial, porque cada uma deixou um pouquinho, deixou um legado, foi lá, conseguiu cadastrar no cliente, conseguiu fazer uma execução, conseguiu construir um histórico dentro do cliente, para que hoje a gente possa estar colhendo esses frutos também, né? Foi Uhum. exatamente por isso, Nazareno, que a Hum. gente escolheu um tema muito bacana que tem tudo a ver com essa jornada sua, né? Uhum. A gente vai tentar caminhar aqui pelo tema de como é que você forma uma equipe que bate meta, né? A gente sabe que bater meta, na verdade, a gente sabe que pouquíssimas empresas normalmente têm um sistema de meta, né? A maioria das empresas não possuem metas. Mas aquelas que possuem metas têm muita dificuldade. O Brasil é um mercado muito dinâmico, oscilante bastante. E aí, às vezes, as pessoas até criam metas, mas não têm toda a técnica necessária para bater essa meta. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você assumiu uma empresa que estava falida, então a importância da meta é muito maior ainda nesse caso, né? De acertar na meta e tudo mais. Como é que você fez essa jornada aí, dessa formação dessa equipe, Diana, que bate meta, que cumpre o objetivo? Eu fico vendo lá no seu Instagram, nas redes sociais, no seu WhatsApp, você sempre ali comemorando, vibrando, e às vezes a gente até fala, né, sobre isso. Como é que tá o mercado? Eu digo, olha, o mercado tá andando de lado, não tá crescendo, e você diz, não, mas aí eu bati meta, tô É, crescendo. Fala um pouquinho pra gente dessa Antes, jornada. antes de a Diana responder aí pra gente, pro nosso público, é, muitas das vezes a empresa tem até a cultura de meta, né? Até fazem. Mas impressionante como passa um mês, 2 meses, 3 meses, Renato, eles param de trabalhar em cima da meta. Então, nós temos que estar muito em cima, né? O gestor, o diretor, o proprietário tem que estar muito em cima para que não se interrompa essa meta. Mas vamos lá, como é que tu faz todo esse teu é, trabalho? e é engraçado, Renato, porque tem gente que até fala, né? Tu não tá
batendo todo mês a meta, não. Tu tá de Duvida. graça, duvido e tudo, né? Assim, graças a Deus, falando desse ano, né? De janeiro até agosto, a gente vem batendo meta todos os meses. Caraca. E vamos trabalhar para continuar, né? Mas óbvio que teve meses que, assim, foi muito desafiador. Agosto mesmo, eu estava até conversando com um amigo, eu disse, cara, eu acho que, não sei, eu tô tendenciando, tá apertado e tal. E aí, no final, eu fui lá e botei 100%. Aí ele falou assim, tu conseguiu? Eu falei, no final do segundo tempo, 7 horas da noite, na sexta-feira, mas conseguimos. E eu costumo dizer assim, que não é eu, é nós, né? Então, toda vez que alguém fala assim pra mim, Diona, tu tá na frente da vitória, como é que tu entrega, o que que tu faz? Eu digo assim, olha, eu faço 10%, 90% é os outros. Não adianta eu querer levar o mérito deles em relação a isso. Então, eu falo que comercialmente, né? Tudo que eu falar que eu tô me referindo à área comercial, Uhum. existe 3 passos para a gente conseguir montar um time eficiente que entrega a meta constantemente, né? Como você falou, Renato, muitas empresas elas têm metas, mas não têm métodos. Então elas criam a meta, mas não criam métodos. E elas acham que vender é responsabilidade 100% do vendedor. Eu tô te dando produto, eu tô te dando meta, vai lá e boa sorte. E não é assim, né? Muito menos nos tempos atuais. Nos tempos atuais, mais do que nunca, a gente vai ter que confiar menos em pessoas e mais em processos, né? Então, por isso que às vezes muitos empresários não conseguem entregar o resultado, porque eles confiam mais na meta, no produto e nas pessoas, e tem poucos métodos para isso. A gente como empresário, e falo nós mesmos como empresa, nós temos uma facilidade lá dentro, porque a nossa empresa ela tem uma cultura de respirar venda. Então, toda a empresa ela gira em torno do comercial. Tudo que vai se lançar, que vai se fazer, é em torno do comercial. O que vocês acham? O que, que é? Então, a gente é muito participativo na tomada de decisões da empresa. Então, isso já é uma vantagem. Mas a gente, como empresa também, a gente começou criando o processo para vários setores e, por último, para o comercial. A gente demorou para criar para o comercial, né? E hoje não. Hoje a gente fez essa virada. Eu digo que os últimos 2 anos foram os anos que eu mais tive que construir processo comercial e processos básicos. Então, agora, menos eu cobro as pessoas e mais eu cobro os processos. E na formação desse time eficiente, o primeiro passo é contratar bem, saber contratar. Eu uso sempre uma frase que eu digo Não, mas assim. peraí. Vamos fazer metodologicamente falando. Sim, método, vamos Que a começar pessoa pelo tá lá, tem contratar. que anotar, né? O É, correto é que você anote. anote. Que a Eu falo, explicação, ela vai vir... Toda explicação que pega a vem passo dica, a né? passo tem que ser anotada, né, Nazaré? Toda É. explicação que vem passo a Exatamente. passo. Então, agora é o passo 1. Passo 1, pega a dica que eu demorei quase 10 anos, né, para Pega agora, de graça começar. É, agora, de né? graça agora. A ideia é essa, né? Passo É. 1. Passo Anota 1. aí. O primeiro passo é contrate bem. Eu sempre falo, confie menos no seu feeling e mais no seu processo, nas suas perguntas. A gente, comercialmente, a gente contrata muito por feeling, né? E essa pessoa é falativa, é comercial, conhece o mercado, conhece do segmento, conhece da rota, eu vou contratar. O nosso feeling, ele é importante, mas saber fazer as perguntas certas é mais importante ainda, né? Então, hoje, por exemplo, a gente desenhou um processo de contratação para o comercial. Então, hoje, a liderança, ela não vai contratar do jeito que ela acha, porque imagina, tu tem várias lideranças, cada um contrata de um jeito, acha que o certo é olhar mais histórico, o outro currículo, o outro vontade, e aí, no final? Então, hoje, a gente desenha uma metodologia de contratação. A gente chega com o nosso gestor hoje, faz um treinamento para ele e diz assim: primeiro avalia currículo, depois avalia experiência no mercado. Hoje, tu vai contratar alguém para o comercial, dependendo da vaga. Eu preciso que você me traga uma apresentação dos teus melhores resultados pessoais e profissionais. A gente vai discutir em cima disso. Eu preciso. Então, assim, a gente ficou bem mais criterioso no processo de contratação. Hoje, 91% das pessoas, elas são contratadas por habilidades e demitidas por comportamental, né? Então, a primeira coisa é tu aprimorar o teu processo de seleção, deixar menos na mão dos outros e mais na mão de um bom processo para contratar,
né? E treinar processo, treinar processo. Eu estava falando com o Renato que semana passada eu estava falando com a nossa gestora de RH. Ó, sabe aquele treinamento que a gente fez para os gestores de contratação? Me manda para a gente revisar, porque a gente já tem que aprimorar ele e dar outro, né? Então, a primeira coisa é ensinar eles a contratar direito. A contratação eu vejo como uma peça fundamental de qualquer negócio, né? Se a gente, Começar errado, né? se a gente contrata mal, olha, se a gente contratar uma pessoa mal, ela pode fazer um estrago, mas muito gigante, Às Diana. vezes, até contratando certo, ela É, já faz, né? é. Imagina Mas se errado. você contratar mal, É, você lutou tanto muito. pela tua cultura da tua empresa, tipo 10, 12, 15, 20 anos, dependendo Da história. do histórico, né, da empresa. E se você contrata mal, entra uma pessoa dentro, mau caráter principalmente, Sim, ela polui. detona toda aquela tua cultura. É, E é impressionante. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes tu olha, eu fico olhando, eu fico percebendo, eu fico olhando, nossa, eu fico tentando, primeiramente, ver se aquela pessoa tem caráter. é. Porque se não tiver caráter, não adianta você se matar a treinar, fazer Não, treinamento, não adianta. ensinar, pagar mentoria, não adianta. E ela faz um estrago dentro da empresa, né? Então, Faz. uma coisa que a gente fica bem atento lá pode até não ter tanto processo, pode até não ter É, tanta experiência, é. mas uma coisa que assim, cada Caráter, né? vez mais eu tô muito enjoado na pessoa que tem de caráter, É. né? Eu vou botar um pouquinho de lenha aí na fogueira, porque eu sei que esse empresário que tá assistindo, ele tá pensando assim, caramba, não tem mão de obra no mercado. Você sabe disso. Tem não. Nós estamos aí na COP30 e há meses da COP30, 2 meses da COP30, 3. Não tem mão de obra, né? Essa estatística do IBGE que diz que o desemprego está lá embaixo é porque o camarada que está no Bolsa Família é considerado empregado. O camarada que não está procurando emprego não é considerado na conta. Então, hoje esse empresário está dizendo, olha, às vezes eu estou precisando contratar qualquer um porque eu não tenho mão de obra. Eu vou te fazer a pergunta. Contrata qualquer um, demora mais o processo, segura mais o crescimento da empresa. O que que você indica para esse empresário que não está conseguindo contratar porque não tem gente mesmo? O meu time, que provavelmente vai assistir isso aqui depois, eles devem ter a resposta na ponta da língua já, né? A resposta que eu dou, que eu digo assim: tu acha que tá difícil contratar? Difícil é contratar só babá para trabalhar sábado e domingo, que é o que eu tô precisando agora. Se vocês tiverem, então difícil é contratar babá para trabalhar só sábado e domingo. O resto tudo se acha. Procura melhor então. Anuncia melhor, procura em outros canais que tu tá procurando. Às vezes tu tá falando só com o vendedor e tu não tem que falar com o vendedor. Às vezes a pessoa que tu quer é um caixa de supermercado, é um promotor de outra empresa, é um supervisor de loja, de outro segmento. Já aconteceu vezes de eu estar assim em shopping, ligar para uma supervisora minha e dizer: Ei, vou te passar um contato de uma vendedora aqui do shopping, de outro segmento que não tem nada a ver com outra coisa, acho que ela vai ter potencial. Então, eu sempre falo que contratar, se a gente for ver, isso é um problema histórico há muito tempo e vai continuar sendo. Até pior, daqui para frente até pior. É, e aí cabe a gente, então, saber procurar melhor e ter filtros melhor para essa contratação. Isso não pode ser um limitador, entendeu? Diana, e viu, Renato? Eu outro dia estava com a nossa gerente de RH lá, de gente de gestão, e eu falei para ela assim: tá faltando uma coisa para ti. Tá faltando tu entender o que é empreendedorismo, tá? Se tu não realmente te aprofundar no mundo do empreendedorismo, a gente vai ter É muitas verdade. dificuldades. Então começa a estudar o mundo do É. empreendedorismo. Os maiores É, RH, eles não têm esse feeling para contratação comercial, tá entendendo? Eles querem mais fechar a vaga e não é. contratar pessoas certas, sabe? Então, se você realmente te dedica o máximo possível, você é muito boa. Eu tenho percebido a tua vontade, a tua garra, não tem tempo ruim para ti, não tem horário para ti. Eu tenho percebido que não tem horário para ti, mas eu estou percebendo que falta, tu é muito competente. Inclusive, o Renato, foi tu, né, Renato? Uhum. Que colocou, que deu essa força pra gente lá. E eu falei para ela, eu chamei ela e fiz essa Sim. reunião, né? Que estava faltando ela entender e buscar
e buscar incessantemente o que é o empreendedorismo. Quando você entender, você vai conseguir colocar pessoas melhores dentro da empresa, né? Então, dê essa dica para ela, Desenvolver a mentalidade. Né? desenvolver a mentalidade. E é uma coisa que ela Conhecimento está e mentalidade. fazendo, né? É difícil mesmo. A maioria dos RH, eles não têm o feeling, principalmente para a área comercial, sabe? Eu falo que eu tive muita sorte mesmo. Eu fui muito abençoada com gestores, com as lideranças que eu tenho hoje dentro da empresa. E às vezes eu até brinco com eles. Esses dias eu falei para um deles, né, para o meu gerente, eu falei assim, olha, mas a tendência é vocês trabalharem mais e eu trabalhar menos. Porque quanto mais tu tem um time forte e um time maduro, menos demanda eles te trazem, né? E eu sempre tive muita sorte. Algumas das minhas lideranças que eu tenho hoje, muitas vezes eu sonhei em trabalhar com eles e nem imaginava que eles sonhariam em trabalhar com a gente hoje. Eram pessoas que eu olhava assim, eu dizia, cara, eu tinha muita vontade de que esse cara trabalhasse comigo, que essa mulher trabalhasse comigo, eu já conheço eles no mercado, eu tinha muita vontade. Mas eu entendia que aquele momento eu não conseguia trazer eles para dentro da empresa, né? Até porque, assim, eu sempre digo, gente boa trabalha com gente boa. Se você colocar uma pessoa boa dentro da tua empresa e tu não tiver um gestor à altura para lidar com ela, ou não tiver processos em que ela participe também, ela vai embora. Então, hoje, assim, eu tenho pessoas que trabalham com a gente que dizem assim, Diana, eu recebi até propostas melhores, mas eu não quis ir. Eu falo, e por quê? Eu disse assim, porque eu gosto de trabalhar aqui, eu me sinto feliz, eu sinto que eu participo, eu sinto que eu tenho qualidade, então eu gosto disso. Vamos voltar para o passo a passo aqui, que eu estou anotando aqui. Né? Passo 1, então, contratar bem. Acho que ficou claro até pela colocação do Nazareno, contratar pelo comportamento e desenvolver as competências, né? Sim. Avaliar caráter, a personalidade, avaliar Fazer as perguntas histórico, né? certas, ter um processo, Fazer as perguntas certas, e ter um script de um perguntas script, certas, ter um porque script de realmente quem contratação. pergunta bem normalmente tem boas respostas, né? Às vezes nós temos respostas ruins porque a pergunta é ruim. Então, contratar bem é o ponto 1. Ponto 2. E aí eu acho que ficou subentendido na sua fala, eu entendi isso, que não tem essa de não tem gente para contratar. Espera um pouco mais, melhora o teu processo, melhora a captação, porque você vai achar gente boa mesmo. É melhor do que botar qualquer um, Nazareno, e a pessoa devastar a cultura da É. empresa. Qual seria o passo 2, então? O passo 2, depois que eu contratei a pessoa, né, seria treinar, acompanhar e direcionar. E às vezes a gente troca a ordem, né? A gente quer primeiro acompanhar, a gente quer cobrar, a gente quer direcionar e a gente não treinou. Então, às vezes eu contrato gente, vendedor, gestor, e a pessoa diz assim: não, mas eu tenho muita experiência com isso, eu digo, olha, deixa eu te falar. Com certeza eu acho que você tem, senão a gente não estaria aqui hoje, né? Você está aqui por tudo isso. Mas eu me sinto responsável de te cobrar o que eu te ensinar primeiro. Porque eu não posso achar que tu sabe tudo. Às vezes tem coisas que você não sabe dentro do nosso processo. Então, nesse treinar, acompanhar e, por último, direcionar. As pessoas começam logo a querer direcionar. E aí tu não conhece o perfil de trabalho, tu não ensina antes, né? E a gente tem uma metodologia que há pouco tempo eu fiz, até foi um curso que eu fiz e peguei e trouxe, passei 2 meses criando a do comercial e agora a empresa está criando de todos os setores, que se chama o onboard. O onboard é o material de instrução, Sim. o guia de sobrevivência de toda empresa. Uhum. Comercialmente falando, a gente tem a cultura de contratar o vendedor, dar o portfólio, a tabela de preço, esse é teus clientes e vai, né? E aí, recentemente, a gente vem trabalhando muito em cima disso. O que que a gente faz? O vendedor entrou, agora ele vai passar por esse onboard, que é esse treinamento de todos os processos. Dentro de uma empresa, a gente tem muito processo comercial, de bonificação, de troca, de avaria, de positivação, dos indicadores, de sistema de venda, de financeiro, de logística. Então, antes, vem para cá. E aí a gente cria aquele treinamento padrão, porque vamos lá, no comercial tu tem alguns gestores. Tu vai ter aí 3 gerentes, 5 supervisores, depende da empresa. Cada um vai ensinar do seu jeito. E qual é o futuro de uma equipe que cada um ensinou de um jeito? Tá Então ótimo. você precisa criar o onboard para essa equipe nessa chegada dela.
Ah, mas e aí, a minha equipe é madura e eu não criei um onboard. Cria agora e vai lá, leva eles para dentro de uma sala, faz um treinamento e realinha com eles processos, estrutura, tudo como funciona, né? É mais ou menos igual o, o cara se tornar um dos melhores policiais, que é o BOP. Olha o quanto ele sofre, né? Aqueles caras lá vão Treinamento. treinar, 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 é sofrimento, né? Direto mesmo, treinar, treinar para eles serem os melhores. Eu me lembro do Karate Kid também, né? O molequinho treinou, 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 É, treinou. E o professor ali ensinando, ensinando, é, ensinando, né? E para ele ser um vitorioso, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. A é. gente tem esse processo também. Não adianta. Eu falo assim, cara, não adianta cobrar. Não adianta ir lá brigar. Só tá dando tiro no pé, né? Então, o que que tem que criar? O processo, dar o livro, dar o onboard lá e vai ensinando, acompanhando. E Porque até. sempre revisando, É, porque não é porque tu ensinou uma vez que a pessoa já gravou, né? é. Você tem que volta e O revisa, ser humano volta e aprende um revisa. pouquinho a cada dia, É. né? Mas como é que funciona esse acompanhamento, Diana? Porque o treinar eu entendi, fundamental, mas é o ponto de partida desse segundo passo. É, Eu acho que é o acompanhamento que vai fazer a é. diferença. Como é que tu faz esse Aí acompanhamento? você primeiro treina, coloca o onboard para ele, ensina os Uhum. processos, as metodologias, e nesse acompanhamento entra o que eu gosto de chamar assim de alinhamento de expectativas. Então você contratou a pessoa, trouxe ela para começar o onboard, e eu gosto de deixar muito claro para a pessoa os motivos que ela está sendo contratada e o que ela vai precisar desenvolver nisso, o que que ela ainda precisa desenvolver. Uhum. Então você pontua para as pessoas aqueles pontos, né, que você vai ter que melhorar, que você vai ter que trabalhar, e você vai para o campo com a pessoa. Eu sempre digo, vendedor novo, não, você não pode dar liberdade. Vendedor novo dentro da casa, você tem que acompanhar junto, pelo menos os 3 primeiros meses. Depois dos 3 primeiros meses, você sentiu em que pé de maturidade ele dá, aí você vai soltando. E a mesma coisa com o gestor também. Eu tenho um gestor que às vezes tem muito tempo de Hum, mercado e começa comigo e acha assim, né? Ah, mas tu não me dá muita liberdade. Ah, mas tu não. Eu disse, não, calma. Você é novo aqui dentro, a gente está se conhecendo. que legal. Então, todo gestor novo e vendedor novo, você não dá muita liberdade. Você primeiro o acompanha, acompanha. E a importância também de tu ter lideranças que colocam a mão na massa, né? Porque eu sempre digo para o meu time assim. O teu trabalho é não acreditar 100% no que o teu vendedor te fala, porque o dia que tu acreditar 100% é eles que vão te conduzir, não tu conduzir eles. Então, tu tem que ter o negócio na mão. Eu sou uma gestora de botar a mão na massa. Tem vezes que eu saio daqui, são 600 km para chegar num cliente, só para conhecer a cidade, conhecer a região, conhecer o processo do cliente, porque eu digo, o dia que eu tiver 100% na mão da minha equipe, eu tô ferrada. Então, eles precisam saber entender que eu falo com propriedade. E que eu trago também, que eles podem confiar em algumas alternativas que eu trago para eles, né? É, o conhecimento do campo é muito importante, né? Muito, do campo e do Para lidar com o processo. vendedor, né? O vendedor ele precisa dessa segurança de que Muito. você sabe do que você está É, falando, você, né, se você é um restaurante, você sabe atender, você é, sabe vender, sabe atender o cliente, e aí você consegue dar esse é. apoio, né? Tem muitos vendedores que às vezes ele conhece muito o cliente e conhece pouco o cliente. Eu vou para dentro e pergunto assim: qual é o processo que ele gera uma avaria? Como é o processo que ele recebe uma bonificação? Como é o processo que ele precifica? E o vendedor atende há tanto tempo ele não sabe. Então a gente sempre fala isso muito para o time, que cada vez mais, cada vez a gente vai ter menos vendedores e mais consultores de negócio dentro do cliente, né? A gente tem, Renato, uma planilha que a gente faz que é de visita em loja. Então, assim, é um Hum, processo de visita em loja que a gente usa, que faz eles anotarem Checklist. um checklist. Preço, margem, concorrência, se tem oportunidade, ponto extra, um desenho do cenário. Cada vez mais a gente vem implementando isso. Quanto Que- mais ele faz o checklist, mais ele vai Mas aprendendo do ele vai mercado. aprendendo. Então, assim, é o que eu chamo, que a gente vem agora implantar a cultura comercial. Porque toda empresa, tu querendo ou não, ela tem uma cultura. Mas esse seria o terceiro passo? Ele está ainda no treinar, acompanhar e direcionar. Ainda está Entendeu? dentro do Ainda está dentro, treinamento, que que é é a desenvolver a formação da cultura. cultura dentro da empresa. Porque assim, eu já faço mentorias, consultorias, várias coisas há bastante tempo. Então, todas elas, há anos atrás, já se falava que a cultura é importante, que tem que implementar a cultura. Mas eu entendi assim,
para eu chegar no nível de implementar a cultura, primeiro tem que arrumar a casa. Quem quer criar uma cultura só para estar pregada na parede? Se a gente não arrumar a casa antes, não organizar as coisas, que cultura tu vai passar? Tem. Então, eu não estava nesse momento. Hoje nós estamos. Então, hoje nós estamos desenvolvendo um processo de cultura interna. Nós refazemos nossos valores, vários materiais. Eu até trouxe aqui meu crachá, né? Pois é, mostra aí pra gente. Olha só, olha a Que pro- foto, né? Parece Ah, que tinha 15 anos aqui, processo. né? 15 anos. Eu não troco essa foto, Deus te livre. Ela ajuda a vender. Mas ainda parece, tá com 15 anos. Né? Ah, eu adoro isso, ainda mais quando é um cliente que fala. E aí, vamos lá nesse processo E aí. no meu crachá, ele tá escrito comercial. Ele não diz então tem um cargo. diretora, ele não diz. Porque eu digo, eu sou vendedora, né? Então eu chego, me apresento como vendedora. Se eu Olha chegar isso. em loja e tá desabastecido, pega lá uma caixa, bora abastecer. Tá sem preço, a gente só sai daqui quando tiver o preço. Então, assim, a equipe, ela compra muito essa cultura também. Porque eu falo para eles, se vocês veem eu como diretora fazendo, como é que vocês não vão fazer? Então, a gente tem que fazer sim. Perfeito. E aí, o nosso crachá, ele até passou por uma reformulação, né? Porque a gente começou a implementar mais a cultura agora. E aí, ele vem assim, ó, menos desculpas e mais soluções. Aí, a logo da empresa. E do lado Legal. vem, aqui batemos meta, né? Bem aqui. Ah, E tem um botozinho, então o boto do comercial é aqui, batemos metas. Caraca. E do ADM é menos desculpas e mais soluções, né? E aí é engraçado, porque agora Bacana. a gente anda pela empresa e as pessoas já vêm assim, olha, aconteceu alguma coisa, até aí eu vou falar assim, não, mas o que aconteceu? Aí ele já vem com o boto dele, menos desculpa e mais É. soluções pra mim. Muito Já bom. vem. Ai, Eu até falei, eu tô lascado, o supervisor da logística agora me pegou ali com o botão dele. Então, assim, e eu digo que é uma responsabilidade a gente carregar isso no peito. Isso aqui Que escrito, cultura, né? entendeu? Então, a pessoa ela começa a ter mais responsabilidades para ela E o também. que tem atrás que eu tava vendo? Aqui Aí? tem os nossos São os valores, valores, que eu né? tenho Ah, muito orgulho de falar, que é consistência, fazer bem feito aquilo que precisa ser feito sempre. Então, ele não diz às vezes, ele diz sempre. Encantamento do cliente interno e externo, né? Tempo, menos desculpas e mais soluções. Senso de dono, seja dono do que faz, não é meu, é nosso. Puxa a responsabilidade para ti, né? Resultados, processos certos e pessoas certas, melhoria contínua, sempre dar para melhorar. Aprenda todo dia. Seja confiável. Não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Seja exemplo. Então, isso aqui é o que a gente coloca no nosso dia a dia. Inclusive, falando aqui de acompanhar, direcionar e treinar, o último processo recentemente que eu desenhei foi o de visita em loja, em rota, visita em rota. Então, eu desenhei o modelo porque cada supervisor acompanha o vendedor na rota e cada um faz de um jeito, uhum. né? Não, pera lá, bora organizar isso. E aí, eu desenhei um processo de visita em rota e no final da visita em rota é assim, senta aqui do meu lado, vendedor, beleza? Bora pegar aqui, vira aí o teu crachá. Bora pegar aqui os nossos valores e bora entender o que que a gente está fazendo e o que a gente não está na rota que a gente visitou hoje. E aí a gente começa a alinhar os nossos valores com o dia a dia dele, ó. O primeiro, vamos ler comigo. Você pode ler para mim? Aí ele lê, né? Consistência, fazer bem feito aquilo que precisa ser feito sempre. Aí eu digo, legal. A gente visitou 12 PDVs hoje. Dos 12, eu percebi que 7 estavam bem ativados, que você se preocupou com a exposição do produto, com preço, com isso e aquilo, e esses outros não. A gente está fazendo bem feito aquilo que a gente precisa fazer sempre ou a gente está fazendo às vezes? Mas tudo bem, eu te entendo que, assim, é muito difícil 100% numa rota de varejo tu manter uma consistência. Mas existe os meios inegociáveis, que é 80%. Os 20% eu vou aceitar que não esteja 100%, mas 80% eu não vou. Então, a gente vai precisar subir a tua régua. De 6 clientes que tu ativou bem, bora subir para 8. Posso contar contigo? Então, anota aí. A gente sempre faz ele anotar e coloca prazos. Sim. Pega aí os 2 clientes que a gente pode subir a régua. O cliente A e o cliente B. Você precisa de quanto tempo? Eu não quero eu te dar o tempo, me diz o teu tempo. Aí ele diz, até sexta-feira. Ou então, às vezes, eu digo sexta, ele diz, tá apertado. Eu digo, então, beleza, segunda. Então, anote aí. Esses 2 clientes, segunda-feira, você faz a execução e devolve para mim o retorno disso. Aí eu vou
Então, a gente faz um fechamento do que a gente viu no mercado com os nossos valores, que são o nosso dia a dia. E aí, eu estou no processo de implementação desse processo novo, que começou tem 15 dias. Porque ele já acontecia, mas não eficiente mesmo. E aí, agora eu estou nessa de fazer eficiente, né, com eles. Muito bom. Inclusive, eu Muito tenho bom. certeza, Nazareno, que uma dessas visitas é lá no Mais B Supermercado, que é um apoiador do nosso É, podcast. Você tem que lembrar disso, é né? isso aí. O Mais Fred Barato, Smith, né? inclusive, completa hoje, né, oficialmente, 10 anos de mercado, né? 10 anos de mercado. Eu sei que tem produto Vitória lá no Mais B Tem, Supermercado, não tem? E é uma rede que a gente vem crescendo também, graças a Deus. Parabenizar ali o Fred, o seu Não Dico, o param de abrir Alex, a dona loja, né? Gesilda. Eu dei graças a Deus também que vão abrir uma loja próxima Vai abrir ali de uma lá mim, no né? Bosque, Ela né? abriu. No shop. São bebês, né? São muito novos, mas São. os 10 resultados anos, um gigantes, crescimento, impressionante, um crescimento exponencial, né? E a Eles têm gente, uma variedade muito boa, né? e a gente está esperando, inclusive, esse patrocínio da Fábrica Vitória Pois aqui, é. né? Quem sabe no próximo já não Tem vai os estar aqui um biscoitos, cafezinho né? com um Os biscoitinho, né, biscoitos, Nazaré? Pois é, olha só, tem tudo para acontecer, porque olha, eu fiquei assim, eu que lido muito com o processo, né? Cuido muito, junto com meu filho, né? Assim, carregar uma cultura dessa 24 horas no peito não é para Foi qualquer um, legal. Não. né? Ainda mais quando Foi é legal. espalhado, né? Que tem É, vendedor em vários estados, cidade. mas olha, essa cultura do crachá, eu achei muito interessante, já aprendi bastante aqui. Já pega a dica também. Não, nós estamos aqui para isso. Já É. peguei a dica, né? Já peguei a dica. Eu sei que muitos E não tem como empreendedores aí. não ler, né? Porque o Pois crachá, é. olha a espessura aqui, ó. Não tem como não ler, não tem como ignorar aqui, não. Muito bom esse processo, Renato. Eu me Deixa eu lembro botar que aqui o crachá a dela. moça lá da DM falou até assim, né? Vocês não têm mais nada para pendurar aqui para mim, não. Aí eu falei, vai depender de vocês. Se E o vocês fizerem o vermelho, beabá onde direito, chegar, não. né? Olha aqui, eu vou ficar Olha, com o poderia crachá ser, dela. por exemplo, bateu meta. Um crachá, 12 crachá. Por que 12 botas. 12 botos, cor de Um para ouro. cada mês. Um para cada mês. Não, mas a gente tem lá, que inclusive a gente colocou, que é a blusa do batedor de meta. Então, assim, quando o vendedor bate a meta, ele pode escolher a blusa para ele lá. E aí ele só vai ter aquela blusa se ele bater meta, né? Porque ela é uma blusa exclusiva dos melhores. Sim. E aí eu digo até que é muita responsabilidade, porque bem atrás aqui, grandão, tá assim, batedor de meta, né? Eita Aí imagina, porra. ele chega nos ambientes, Você no vai lugar e tá lá. envolvendo ele na Vai responsabilidade, né? colocando, Não, e o funcionário, ele se sente orgulhoso disso aqui, viu, Nazareno? Ele percebe uma identidade, de fato, né? Na Diana, empresa, né? eu entendi os 3 processos. Falta o Dois. terceiro, Falta o terceiro? Qual é o terceiro? O terceiro é saber a hora certa de desligar o vendedor. Porque Pô, o que que interessante, acontece? interessante. Muitos gestores e muitas empresas, e às vezes até a gente como empresário mesmo, eu digo que tem muito vendedor que ele parece trailer bom de filme ruim, né? Eu li isso uma vez, escutei isso uma vez e ficou. Que ele é trailer bom de filme ruim, né? Às vezes tu vê aquele trailer, né? Ainda mais vendedor. O vendedor, ele é preparado para te encantar e para te seduzir. E aí tu vê o trailer e diz assim, nossa, esse filme deve ser muito bom. Aí tu começa a assistir, passa 20 minutos, tu começa a se olhar assim, né? Mas será que é bom mesmo? Não, mas vamos dar mais uma chance. Eu acho que deve ter alguma coisa lá na frente. A gente chegou até aqui e continua, né? E quando tu vê, já se passou 6 meses, 1 ano com aquela pessoa ruim dentro do processo. Então, eu até falo muito para minha liderança. Quando ele reclama de um vendedor dele, alguma coisa, eu digo para ele assim, mas deixa eu entender. Tu só vai ter na tua equipe aquilo que tu tolera. Então, a pergunta que eu tô me fazendo aqui é, como é que eu tenho um gestor que está tolerando há tanto tempo isso? Eu não tô mais nem pensando no vendedor que tu tá me fazendo, eu tô me pensando nessa conversa aqui agora, né? Então, muitas lideranças, às vezes, por não conhecer direito a rota, o cliente, o processo, eles acham que eles estão na mão do vendedor. Ou, às vezes, até mesmo por ter preguiça de começar um processo de contratação e treinamento. E eles vão empurrando, vai empurrando. E muitas empresas também fazem isso. Tem muito empresário que contrata gerente e deixa o gerente solto, não cria processos. Eu sempre digo, o Renato sabe, né, que eu tenho
muso inspirador, né? Uhum. E ele fala uma coisa que eu sigo demais, que eu digo assim, confiar, eu confio só em Deus, o resto me mostra os É números, verdade. né? Então, não é que tu não confie na pessoa, Sim. mas assim, tu como empresário, é responsabilidade tua ter um processo e passar para aquela pessoa. E não achar que porque tu contratou um gerente, ele vai criar o processo, ele vai criar a cultura, ele vai conduzir a tua empresa. E às vezes a gente, como dono de um negócio, peca nisso. A gente deixa o gerente comercial sozinho, e aí ele passa lá 10 anos, 15 anos, né? E tu não entende por que que tu não bate meta, por que que a tua empresa não cresce. Não é pelo tempo de casa do gerente, mas é porque nesse período que se passou, a gente esqueceu de criar processos dentro, né? A É. gente se acomodou. É um dos processos que eu crio, eu vou olhando assim, a nossa régua de exigência lá para liderança, ela está cada vez mais alta. Pô, mas não para, você olha, não para. Também falo. Uma das coisas que eu utilizo é o seguinte, cara, ficou um ano dentro da empresa, não procurou uma mentoria, esse aí já está fora do jogo. Eu acho que não tem nem por que ficar um ano. Eu vejo assim, se a pessoa entrou, pô, não tem dinheiro, Diana, eu parcelo. Se o cara me dá tanto. YouTube, Não, podcast. mas mentoria mesmo. Tem, isso aí a gente incentiva muito. Todo dia eu coloco os podcasts no grupo geral. Galera, assistam. Maravilhoso. E eu vou cobrando. E aí eu jogo o podcast para aquela liderança e eu digo assim: ó, assiste aí e me dá o feedback. É maravilhoso os pontos que eles colocam ali. Aí eu confirmo que ele está assistindo, né? Que ele está Sim. aprendendo o empreendedorismo. Mas isso aí não é o suficiente também. Porque eu cobro muito a Treinamento, busca né? pelos cursos presenciais também. Por exemplo, tem o Sebrae, que tem o Pretec Empretec, tem e diversos cursos, o né? diversos cursos, tem o do Renato Lima, que a gente coloca muito para fazer, que é o Formação Líderes. Então, muitas das vezes a pessoa me dá aquele resultado e eu pago e eu não desconto, porque aquela pessoa me deu resultado. Vale a pena. Vale a pena. Então, é um processo que eu estou utilizando e observando. E eu sou o cara que chegou lá e falou: olha, você tem 10 meses, você não buscou, você não assistiu um podcast. Eu tenho certeza que se eu fizer alguma pergunta de podcast, você não tem resposta para mim. E nesses 10 meses também, você não procurou uma mentoria, um curso. Então, eu acho que teus dias aqui dentro da empresa estão contados. Eu Uma sou conversa franca, né, Nazaré? franca porque não vai. Tu É. vai se matar É. buscando e implementando o É. processo e aquela pessoa não está nem aí para os teus processos. Isso, inclusive, é uma questão cultural também, né? A gente tem uma cultura, eu queria até te perguntar sobre isso, Diana. A gente tem uma cultura de que o bom vendedor, ele vende qualquer coisa. O bom vendedor não precisa de treinamento. A questão do treinamento você já desmistificou e nós estamos bem alinhados, nós três aqui, porque Sim. a gente acredita e sabe que tem que treinar, tem que acompanhar. Eu tenho até a teoria dos 3 T's, né? Treina, treina e troca. É que você treinou e a pessoa não deu resultado, troca. Troca. Mas eu queria fazer duas perguntas para ti, uma emendada na outra. A primeira é: o bom vendedor vende tudo mesmo? Será que isso é mito ou é verdade? E a segunda é: quanto tempo você dá para a pessoa que não bate meta? 90 dias, 30 dias? Quanto tempo você tolera a pessoa que não está batendo meta? Bom, a primeira pergunta, se o vendedor que é bom, ele vende tudo mesmo, ela é uma resposta particular minha, tá? Então, a minha resposta é que não. Que o vendedor que ele é bom, ele não vende tudo mesmo. Eu acho que existe habilidades comportamentais e técnicas que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, tu tens um vendedor de comércio lá, um vendedor de uma loja de comércio. Ah, esse cara é bom, tal, vou levar ele para vender consultoria. Será que se enquadra? Às vezes tu precisa de uma pessoa que o mais forte não seja nem tanto a persuasão, a conversa, mas sim as habilidades técnicas, o falar ponderado, conhecer. Sim. Então, eu não acredito nisso. E eu até tenho uma certa dificuldade pessoal, que às vezes a gente vai fazer seleção de vendedor, e aí eu tenho alguns vendedores que vêm para essa seleção que eu olho assim, eu digo, eita, ele vendia bazar, material de construção. É muito diferente da nossa pegada, porque esse tipo de coisa, ele não faz execução, não está preocupado tanto com preço, positivação, às vezes vende um mês sim, um mês não. Então aqui é outro ritmo, ele não tem essa cultura dentro dele e ele vai ter mais dificuldade. Se adaptar.
Óbvio que quando a gente fala de gente, não existe regra. Eu tenho uma moça hoje que é uma das minhas melhores vendedoras e ela era atendente de companhia aérea. Então, a gente não existe regra, Uhum. mas eu não acredito que um vendedor que é bom venda tudo. Eu me considero uma boa vendedora, mas tem coisas que se tu me desse para vender, talvez eu não seria tão boa, Vende entendeu? bem biscoitos e massa. Vendo E bem vendia biscoitos bem e massa. Coca-Cola. E Coca-Cola, e Cereais Johnson, né? Mas não é tudo. E a segunda, assim, eu tenho uma política pessoal minha, que eu digo assim, o vendedor que passa 3 meses consecutivos sem bater meta, o gestor tem que parar e revisar. 3 meses. 3 meses. Então, assim, consecutivos. Às vezes, o cara não bateu meta. Acontece, N motivos. Sai inadimplente, Uhum. deu ruptura de produto. Inclusive, eu falo aqui que eu nunca achei responsabilidade só do vendedor entregar meta, tá? Porque tem empresas e tem gestores que acham que é assim, é responsabilidade tua, vendedor, bater a meta. Eu já te dou produto e te dou uma pasta, vai lá. E não é. Então, é responsabilidade nossa também. Inclusive, a gente, na empresa, a gente fala assim, a meta não é minha do comercial, a meta é nossa. Então, a meta é nossa, é de todos os setores lá dentro e a gente, como empresa, tem responsabilidade na tua meta também. Que treinamento eu tô te dando, que suporte, que condição comercial diferente, que tu tá apertado e tudo. Então, quando eu tenho um vendedor interno já, que já tá lá, que já passou da fase de treinamento, e ele tá 3 meses consecutivos sem bater meta, eu gosto de conversar com o gestor dele. Vem cá, cai em campo com esse vendedor aqui. Esse mês eu quero que tu dê uma profundidade a mais nessa rota, que eu quero entender o que está acontecendo. É a gente que faz meta errada, é oportunidade que não está se vendo, A ideia é entendeu? ajudar esse cara para que ele bata a meta e continue E na volte empresa, pro né? Não jogo, perder porque o também vendedor. se tu deixar o vendedor há muito tempo acostumado e não bater meta, A meta perde todo o valor, perde né? o valor, né? É Em todo o valor. Às relação vezes a eu isso. chego na empresa, Nazareno, Hum. e a gente faz uma primeira visita na empresa e eu pergunto para o empresário: você tem meta? Ele disse: eu tenho. Quanto tempo faz que não bateu mais a meta? Não, tem uns 6 meses que a gente não bate meta. Eu falo assim: você não tem meta. É porque a equipe, em 6 meses sem bater meta, ela já desconsiderou, ela já naturalizou não bater a meta, né? Naturalizou a baixa performance, né? Que é o pior que pode ter. A É. gente tem a meta lá da água, né? Então, o cliente chega, né? O turista chega, a gente sabe que Belém é muito quente, né? Aí tem uma moça, tem um time lá que sempre a gente ensina, né? Olha só, tem um script Sim. o script De atendimento. de atendimento, boas-vindas, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, meu nome é Nazareno, como é que você se chama, tal. Olha só, percebi que você chegou um calor, né? Belém é Induz, muito né? quente, né? Olha só, vou trazer. E aí tem um detalhe. Você gostaria de uma água com gás, sem gás? Já era, acabou com a venda, né? Então, a gente já chega assim, ó. Você sabe que Belém é quente, você tá morrendo de calor, uma, duas, três água com gás, sem gás. Aí induz, né? Induz o cliente a pedir a Por isso água, que eu né? chego lá no final, ele já fala assim, já trago o cafezinho agora? Tipo, É ele um já fala comando. no, É um no comando. É o comando, né? comando, É um né? comando. Já Se no, a gente não ficar esperto. já no final é a mesma coisa. No final é entrada, prato principal, tudo tem uma regra. É. Entrada, principal. Não adianta, por exemplo, uma das coisas, o vendedor, ele vai passar o script lá, ó. Posso lhe ajudar num cardápio? Sim, posso. E aí vai ter os pratos de camarão. Cara, o cara é alérgico. Aí o cara tá perdendo enorme tempo, Tem que né? começar Tem logo que começar logo perguntando. perguntando: você tem alergia? Qual a sua preferência? Peixe, carne ou camarão? Olha, eu amo peixe. É. Mano, vai só pro peixe. É. Vai, não entra direto no peixe. É. E aí depois a gente entra com as sobremesas, que tem todo um jeito. Olha, o melhor eu deixei pro final. É. Eu tenho um cupuaçu e vai Eu embora. E falo depois, Jana, vem a parte do café, café, né? né? Senhores, finalizando aqui, 5 cafés, com expresso ou não, já vai. Você falar assim, eu posso lhe É. Você trazer. gostaria de Você um café? gosta aí? Acabou. Já foi, acabou com a venda. É. Abrir um balão na cabeça do E cliente. eu não sei como é o teu cardápio hoje, assim, mas eu digo como consumidora, né? Quando eu vou nos restaurantes, eu até digo, quando eles começam então a escrever assim, delicioso pirarucu envolvido na banana da terra, assado levemente com a manteiga. Aí eu já começo a imaginar a comida aqui na minha mesa e já quero. Comendo. Então, induz, né? Mentalmente ele já te leva a querer. Mas na verdade, Já tá dando vendas é fome isso, já, né? Nazareno. Então tem É. que levar a gente O lá no almoço é Ponte do lá, Açaí pra exato, almoçar me lá. avisa, né? É, o almoço é lá no Ponte do Açaí. A gente tem uns
inclusive foi até o Arlindo, né? Ele é considerado como meu filho, né? Eu falo que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele já estava no Ponte do Açaí, né? Então ele tem 22 anos dentro da empresa. E ele sempre entendeu a cultura do amor, do carinho. Legal. Domingo passado mesmo, esse domingo eu tava dando um exemplo de o que é realmente ter o carinho e a paixão pelo cliente, né? O vendedor. Eu fiquei olhando assim, tinha umas 4, 5 moças. Aí o Arlindo finalizou a mesa e cada um deu um abraço e um beijo no Arlindo. Olha isso! E eu disse, gente, normalmente o cliente, ele tem raiva do vendedor. Por quê? Porque atende mal. É. E o Arlindo atende tão bem. E a gente na É. reunião, né? Fazendo treinamento lá. E eu olho assim, aí deu aquele abraço, aquele beijo no Arlindo. E aí o Arlindo abriu a porta. E aí o Arlindo foi deixar lá na porta do Uber. E quando chegou lá de novo, as meninas abraçaram, beijaram. Eu disse, Arlindo, tu conhece as meninas de algum lugar? Eu disse, não, a primeira vez que elas estão aqui. Então, olha isso. Ele abriu a porta do Uber, colocou as meninas dentro do carro. Então, as meninas saíram dali encantadas. Isso é um vendedor, né? É. Isso é um vendedor, isso é uma cultura que a gente É. instalou, que a gente põe. Volta Eu e vai falo, querer ser Volta, atendido é. por eu ele. falo muito também assim que às vezes a gente tem que parar de querer que os outros sejam que nem a gente. Se a gente nunca nem treinou, nem direcionou o cara, nem nada. Então, eu digo assim, tu tem que cobrar menos a pessoa e mais o processo. Então, esquece. Se ele fosse igual tu, ele já tava na tua posição, já tinha outra coisa. Cria um processo bom e cobra ele. Eu falo, Renato, que eu sempre tive muita sorte com a equipe que a gente tem. Então, assim, eu tenho muito orgulho pelas lideranças que a gente tem hoje Caramba. dentro da empresa. Eu sou apaixonada por elas e eu vou te falar, sem eles, a gente não tinha a mínima condição de estar onde a gente está. Muitas das vezes, eles acreditaram no negócio até mais do que eu. Entendeu? Então, muitas vezes, porque a gente, como gestor, a gente vai fraquejar também. Então, às vezes que eu fraquejei, que eu olhava para o lado, eles estavam lá. Não, a gente vai entregar meta, a gente vai buscar, pode deixar, vou correr para cá, vou correr para lá, vou colocar. Então, a gente vai entregar sim. Então, é muito importante também duas coisas. A gente, como gestor, a gente primeiro ter humildade, né? Hoje de manhã eu estava numa ligação com o gestor e eu fiz uma cobrança para ele e ele falou assim para mim, peraí, eu concordo com o que você está falando, mas não concordo com a forma que você está falando. Porque a forma que tu está falando, parece que eu não estou jogando no teu time, que eu não tenho comprometimento, que eu não estou. Então, não é assim. Calma. Aí eu parei um pouquinho, eu falei para ele assim: tu tá certo, eu concordo com você. E eu vou tentar trabalhar isso. É que às vezes eu chego de carrão de cena e não percebo. Mas você tá certo, até porque você é uma pessoa que sempre busca o melhor para o nosso negócio, que se preocupa, que é comprometido, que tá no jogo. Eu não tô falando com qualquer um. Então você tá certo. Deixa eu reformular o que eu falei, vou começar de novo. Aí eu comecei. Essa humildade é fundamental. É fundamental, porque assim, se tu tem gente boa na tua equipe, por que que tu não pode aprender com eles? Então eu aprendo muito com eles. Eu aprendo muito com eles mesmo. Eu Em quero relação. aproveitar o seguinte. Nazareno, tá acabando já. A gente começa a conversar aqui, o tempo voa. Boa. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem te fazer uma pergunta, porque a gente te conheço, você é minha amiga. Eu sei que você tem uma bebezinha de quantos anos? 3 anos? 2 anos? 3 anos. 3 aninhos, né? Casada com meu amigo Tiago. Eu queria perguntar como é que você dá conta, né? Ser diretora, ser vendedora. Mãe, Deixa eu reformular. Ser vendedora, esposa, ser diretora comercial, ser mãe, ser esposa, ser e atleta. mulher, atleta e Que mulher. agora você é atleta da corrida também. Só a gente que não corre, Eita, Nazaré. mas eu Inclusive, eu publiquei lá ontem, né? Não me chame para correr, que eu não vou correr. Com uma tapioca, leite no coco molhada, maravilhosa. Mas como é que você consegue? Porque hoje em dia a quantidade de mulheres É uma demanda muito empreendedoras, alta. né, à frente dos negócios é muito grande. E eu sei que a mulher tem essa dificuldade. Como é que você consegue isso? Na verdade, assim, a primeira coisa que eu precisei entender, até porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, não adianta ninguém me cobrar. Ninguém me cobra mais do que eu mesmo. Eu sou muito exigente desde que eu era novinha, assim, com tudo. E a primeira coisa que eu precisei entender
é que eu não vou ser boa em tudo o tempo todo. Então, assim, que eu vou falhar algumas vezes. Tem vezes que eu falho como mãe, que eu falho como esposa, que eu falho como atleta, eu não vou treinar, que eu falho como gestora também. Então, eu digo muito para minha equipe, a gente, quando é gestora, as pessoas têm mania de achar que a gente vai estar certo e acertar o tempo todo e julgar, né? Então, eu digo assim, nem a tua esposa é 100% perfeito, por que que eu vou ser? Cabe a mim ser, no mínimo, 80, 90% das vezes certas, né? Sim. Mas eu não vou ser 100%. Então, a primeira coisa eu tive que aprender isso, né? Que eu não vou estar 100%, que eu vou falhar algumas vezes. E a segunda, a me conectar mais com Deus, o meu lado espiritual, porque eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito caridosa na minha concepção, porque cada um acha uma coisa diferente da Sim, gente, sim. mas eu não tinha tanta conexão, né? E aí, a partir do momento, eu sempre falo assim, que eu só aprendi a descansar quando eu aprendi a me conectar com Deus. Então, quando a gente tem essa conexão mais forte, a gente passa a ter mais paz, a gente passa a ter mais segurança e a gente passa a se cobrar menos, entendeu? Então, foi dessa forma, me conectando com Deus e entender que eu não vou conseguir atuar nesses 6 papéis sempre 100%. Não Tu adianta idealizar uma Não vida que você é adianta. perfeito e só vai desencadear É, ansiedade e Tá. tal. tudo. Eu queria fechar Eu posso contar rapidinho uma Pode? história? Pode, pode. Lógico. Tu falou da minha filha de 3 anos, né? E assim, ela é uma versão minha evoluída. Então, o pai dela tá ferrado, né? Cara, um dia desse eu tava dando janta pra ela, ela tem 3 anos, mas ela É. fala igual ela tivesse 18 anos. As pessoas até Meu falam assim pra mim: Deus. "Quantos anos ela tem?". E aí eu tava dando janta pra ela e eu falei assim: "Eva, o que que você quer ser quando você crescer, minha filha?". Que a gente estava conversando sobre o tema, eu falei pra ela de 3 anos. curiosidade. Olha o que ela falou pra mim. Ela estava comendo, ela virou pro lado e falou assim: "Mamãe, e o que é que dá dinheiro fazer?". Nossa. Cara, assim, e eu falei pra ela assim, né, na hora eu falei assim: "Você pode ser médica, minha filha, você pode ser uma boa médica", que até eu dizer pra ela o que era ser gestor, o que era ser empresário, Empresário. o que era ser empreendedor, né, eu disse: "Então você pode ser médica, minha filha, que médica dá dinheiro". Aí ela virou pra mim e falou assim: "E vender biscoito não dá não, é?". Porque ela pergunta o que eu faço, eu digo: "Eu sou vendedora de biscoito". É. Aí eu disse: "Dá, minha filha, dá, mas ser médico dá mais". Aí ela virou pra mim e disse: "E se eu for cabeleireira?". Aí eu falei Ela foi da assim, medicina ao salão de é que ela beleza. adora cabelo. Aí eu falei assim: "Se você for cabeleireira, você vai ganhar bem, mas ser médica vai ganhar mais". Aí ela: "Mas e se eu for uma boa cabeleireira?". Aí agora ela já É. subiu o Aí eu nível. disse: "Se você for uma boa cabeleireira, você também vai ganhar bem, mas se você for uma boa médica, ganha mais". Aí ela: É. "Então é isso, eu vou ser médica". Essas crianças de hoje em dia, a minha netinha, ela pega o cartão e passa na máquina. É É, mesmo? 10 meses. 10 É, ela gosta de ouvir o bip, mas eu acho que ela entende que Ela tem gosta de gastar de já, Nazaré. gosta gastar. de Meu gastar. Deus do Tô céu. ferrado. 10 Já meses? basta a mãe. Vovô tá ferrado. E o filho, né, que gasta mina de dinheiro com aquele carro dele. Mas tem que ter um hobby. Se for o É. dinheiro dele, tá bom. O problema é se Olha, for o teu. o bom é que ele não bebe, não fuma, Pronto. não gosta de festa. Aí se ele não tiver um escape, daqui É. a pouco ele É, fica, ó, Não gosta então sei de nem pelo como ele menos conseguiu fazer um filho, Renato. Não gosta de nada, Só não gosta trabalha. de peixe, Não gosta de peixe? não peixe. gosta de Eu não peixe, Rapaz, mas gosta de conhecia açaí. ninguém que não não gosta de, gostava de não peixe. gosta de caranguejo, Mas de gosta de nada. açaí. É, gosta de Eu açaí nunca e tinha toma um conhecido, açaí menino. totalmente estranho. Ele nunca colocou farinha, coloca um monte de gelo e fica tomando aquele negócio aguado. Aí eu ofereço uma fruta para ele, não, pai, não gosto. Cara, tu nunca provou essa fruta? Eu não gosto. Ele é É diferente, Pedro é diferente, diferente mesmo. já Engraçado que o filho da gente não é como a gente quer, é como são, né? é, E a gente tem que aprender a. já o, Mas Ca- eu posso fazer as já o, duas Ga- perguntas já o finais, Nazaré? Gabriel já, nossa, mano, sem comentários, o de É? 20 anos. Já gosta demais. É, Posso fazer as duas perguntas eu, finais para ela ou tem mais eu uma? queria fazer uma pergunta para Claro. fechar o processo lá. No caso, tu estavas falando dos vendedores, como que todo o processo aí que nós já discutimos, né? Mas como é a premiação, bonificação dos vendedores? A O Isso. remuneração, reconhecimento. né? Eu digo que toda remuneração ela tem que ser montada em cima do que você procura, né? Do que você quer. Então, antigamente, a gente tinha uma remuneração que ela era muito voltada para faturamento.
Como a gente atua numa categoria só, que era biscoitos, agora a gente tem massas, mas era biscoito, a rentabilidade é muito parecida. Então, tu não precisava diversificar tanto, porque normalmente tu monta uma O remuneração, modelo. o que dá mais, tu paga mais, o que dá menos, tu paga menos, e tu bota um up naquilo que tu quer focar para sair, né? Sim, Então a gente montava assim, mas conforme o teu negócio vai mudando, a tua remuneração ela pode ir acompanhando essa mudança. sim. Então hoje a gente trabalha esse momento de mudança nessa remuneração. Então Uhum. a gente passa a olhar mais alguns indicadores diferentes e começa a colocar dentro desse bolo de remuneração. Sim, Principalmente eu acredito muito em campanha. E eu acredito que as campanhas elas têm que ser variadas. Quando a gente monta sempre o mesmo perfil de campanha, ela perde aquele envolvimento, sabe? Aquela vontade, aquele tesão. Então, tem vezes que eu monto uma campanha que assim, o vendedor que bater, ele vai ganhar um ticket para jantar fora com a mulher dele. sim. Agora ele só recebe quando ele mandar a foto que ele tá lá com a mulher dele. Aí o vendedor Ele sai para gasta jantar. primeiro, depois ele é Aí reembolsado. ele sai para jantar. Não, na verdade, ele ganha, aí ele tem que fazer a prestação de conta, que é a foto. Ah, isso aqui. Tá entendendo? Aí ele manda a foto dele lá no jantar com a esposa dele e tudo, né? Então, assim, Uhum. remuneração eu acho que ela é muito individual, porque ela tem que estar dentro do teu momento e do que tu procura. Sim, Mas, basicamente, ela também não precisa ser fixa, né? Ela pode ir sim. mudando Variado, conforme tu muda Desafio. o desafio, né? O teu negócio É isso também. aí, pequeno. É isso aí. Olha, Olha, já aprendi muito aqui, viu? 4 passos. Eu anotei o 4 passos. agora. Contratar bem, treinar, acompanhar e Acompanhar. direcionar, demitir na hora certa. E o 4 é remunerar corretamente. É isso aí. Porque não adianta a pessoa bater meta e você não remunera, não, Cobrar e também não e ganhar não dinheiro, remunera né? de uma forma que alcance o coração da pessoa, né? Eles ficam muito desmotivados É, se não ninguém, premiar. ninguém trabalha só por É, amor, né? eles Nem ficam a muito gente desmotivados. casa só por amor, né? Nem É um caça pacote. só por amor, Nem né, casa Jana? só por amor. Imagina. Eu tenho um processo lá que, assim, eles têm os 10%, mas tem a gorjeta espontânea. Que é aquele cara que foi tão bem atendido, que ele atendeu tão bem a família, que ele dá 100, 200 reais. Aí eles têm que, ou bate o sino lá e levanta o O dinheiro, cliente? o cliente, que é a remuneração espontânea. O A cliente gorjeta deu e espontânea. o vendedor vai lá e bate o sino. Entendi. Porque, assim, é um mérito dele. Então, essa remuneração, essa gorjeta espontânea, que a gente chama, ela não faz parte do 10%. 10% é rateado entre eles. Essa é dele. É dele. Essa é dele, é mérito É. dele. E aí a outra, ele tira uma foto, coloca lá no grupo, no time Casarão, coloca no grupo o valor que ele ganhou. Isso E eles para trabalham motivar. com comissão Coragem os também outros. lá? É, os É 10%. os 10%, Ah, tá. mas essa parte da gorjeta espontânea, aquele além dos Eu sei. 10%. O cara dá 100, sei. 200 Mas reais. ainda tem a premiação dos 3 primeiros. Tem a premiação dos 3 primeiros, né? Que a gente faz todo mês. Virou um mês, a gente faz a premiação. Ah, eu tô treinando a minha equipe. A gente faz essa premiação também desses garçons que estão treinando os novos garçons. Então, sempre a gente está trabalhando em cima de premiação. E, Renato, esses dias eu conheci uma moça, ela me falou que ela era caixa de um supermercado em Manaus. E eu ainda não tinha escutado isso. Ela me falou que lá eles têm uma meta pro caixa. Eu acho que é de faturamento no caixa, de quantas pessoas atende. Ela disse lá, eles ficam chamando o cliente, né? Vem pra fila, bora. E aí ela disse que, tipo, quando eles batem a meta, ela ganha R$ 1.000 a mais no mês. Se ela entregar aquela meta Sim, do sim. caixa dela. Eu ainda não tinha escutado A isso gente, aqui já em Belém. a gente já É. implantou meta de caixa de supermercado em alguns clientes. E por que a importância disso, né? Porque você tem o que a gente chama de Agilidade drenagem no da fila. atendimento. Você elimina a fila, né? Você tem aquela operadora que ela engole fila mesmo, ali ela drena a fila. E também porque o investimento de um caixa é muito elevado. Normalmente você tem um caixa, tem mais um embalador, o equipamento do caixa é um É. equipamento muito caro. E às vezes, Nazaré, na loja não tem espaço físico para isso. Só que tem um ponto mais fundamental. Num supermercado desse grande que a gente atende, como o Mais B, por exemplo, você chega a ter 26 operadoras de caixa. Você tem 4 ou 5 que são fantásticas. Se você não reconhecer essas 5, É igual em com 2, vendas. 3 meses, exatamente. É o mesmo princípio do É. vendedor. É. Ou seja, você, empresário, você tem que pegar essa aula todinha aqui que a Diana deu, aplicar para o seu negócio, né? Foi metodológico, acho que foi um passo a passo, já a descrevemos bem, né, Nazaré?
cada passo aqui. Assiste de novo o podcast, grava, Ó, né? vou dar mais um exemplo aqui. Quando você faz a remuneração de qualquer coisa que se faz. Eu, nas reuniões de domingo, ele atendeu de uma forma diferente, uma coisa espontânea. Eu gravei, ele, sabe? Eu digo, ó, depois dá 500 pau para ele agora. Pix de R$ 500. Quando vem a premiação do final do mês, tem a premiação, R$ 1.500 para quem. Isso é a premiação. Ah, eu tirei em primeiro lugar 1.500. Eu falei para eles, ó, gente, até, até outubro, novembro, que é COP, eu quero chegar com esse primeiro lugar, R$ 3.000 só a premiação de primeiro lugar. Eles tiram na média 3.500 de caixinha, mais salário, mais 10%, mais a gorjeta espontânea. Cara, tira aí 8 pau. Quem se esforça bem. E aí, olha o resultado disso. Tem um cara lá que ele tá batendo meta todo mês. Todo mês ele tá tirando o primeiro lugar. É uma briga acirrada. Só que tem um detalhe quando você faz a premiação. Se ele pega meio-dia, olha Eu isso, sei como Diana. é, tu favorece. Se ele pega meio-dia, se o horário dele, ele É tá igual escalado para rota. meio-dia, É. ele não chega meio-dia. O cara que é vendedor, ele chega 30 minutos antes, né? O ponto dele tem que ser batido meio-dia. Ele chega 30 minutos antes, já almoçou e ele tá ali, já tá como vendedor ali. O cara que não tem propósito, ele vai chegar sempre atrasado. Não tem propósito. Chegou na hora ali. Chegou na hora, ou 10 minutos depois, 5 minutos depois, mas o cara que tem propósito, que É. quer bater as metas dele todo mês, ele sempre dá um jeitinho de chegar 10 minutos antes, né? 10, E 15. gente assim dificilmente fica muito tempo na função. Elas acabam Crescendo. crescendo. É. Assumindo liderança, né? Mas eu até digo, é melhor ter alguém que fique pouco tempo e construa alguma coisa do que fique muito e destrua, né? É. Mas nós temos que encerrar, estamos encerrando o nosso podcast. Só que antes do encerramento, eu sempre faço duas perguntas aqui para o nosso convidado. A primeira é qual foi o maior erro que você cometeu na sua vida empresarial, na sua liderança, lá, não sei, você escolhe. E qual foi o maior acerto que você teve até aqui, que você pode dividir com o público? Rapaz, assim, são tantos, né? que Na hora a gente tem que lembrar, assim, do que é primeiro, o que vem na maior. cabeça, né? É. Que é tantos, assim, nesse. Mas eu acho que o maior que eu tive, que eu paguei muito caro por isso, é de dar muita liberdade para quem não merecia, entendeu? Então, quando você dá muita liberdade para quem não merece, você coloca o negócio em risco, né? Essa foi uma. E um dos meus maiores acertos, eu considero que seja conseguir ter as pessoas que eu tenho hoje na liderança, Formal. entendeu? Então, assim, eu nunca perguntei para eles o motivo que eles vieram de fato, né? Mas o que eu sei é que as pessoas que eu estou falando agora, elas não começaram pelo dinheiro. Que quando elas vieram mais pelo sonho, pela expectativa de chegar lá. Que elas já vinham com salários maiores, com coisas, propostas maiores, né? Então, assim, eu acho que um dos maiores acertos é conseguir montar o time de liderança que a gente tem hoje dentro do negócio. E principalmente conseguir manter eles, porque o tempo todo é gente querendo chamar, é gente chamando, é gente Depois que você chamando. forma, né? Depois que você forma, né? Todo Aí mundo quer. é gente chamando. Mas tem uma cultura Qual a forte sua lá. formação? Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, e aí eu tenho especialização em marketing internacional pela Universidade de Ohio e gestão empresarial pela Getúlio Vargas. olha aí. Ó, tá vendo, Olha Letícia? aí. Tá vendo, Letícia? Mas eu entrei com 15 anos na faculdade, eu não sou Entende? muito Tá parâmetro. vendo? Entende Tá por vendo? quê? Entende? É. Quando eu dou umas escroteadas, ela ainda faz aquele bico. Mas Diga. eu não sou É. muito parâmetro, porque eu entrei com 15 na faculdade. Então, assim, eu estava terminando minha faculdade, eu já estava começando uma pós-graduação. Aí eu terminei as duas juntas. Então, com 19, 18 anos, eu já tinha pós-graduação e graduação. Não, então agora, Não eu é vou, muito agora, parâmetro. então agora eu vou perguntar a tua idade. Não Né? não é elegante perguntar a idade de uma Pronto. mulher. Nossa, Não é elegante. Ela falou. tchau. Foi ela que levantou a bola, Nazaré. Sabe como se sai Eu dessa? tenho dificuldade de Sabe gravar como a se minha sai idade. dessa? Sabe como se sai dessa? Diz assim, olha, eu tenho 15 anos. Pronto, já respondeu. Então tá bom, não precisa falar nada. Mas é verdade, eu tenho dificuldade de gravar a minha idade. pois Toda é, vez eu você tenho saiu que bem, recorrer ao você marido saiu e a uma É isso amiga. aí, é isso aí. Nazareno, meu amigo, acabou. Acabou, olha. É, Quero te falar, obrigada. Diana, Agradecer a que Diana. eu aprendi muito, eu tenho
certeza que nosso público aí aprendeu bastante. Eu vejo aí os teus resultados realmente, porque realmente realmente tu é muito focada no empreendedorismo, né? Muito. E é uma mulher que é difícil, né? E conseguir mulheres com esse potencial, empreendedorismo feminino na veia aí. Parabéns Liderança, né? pelo teu resultado aí, pela tua liderança. A gente realmente se orgulha muito quando a gente se depara com mulheres empreendedoras e que vêm alavancando resultados aí exponencial. Hoje, a Fábrica Vitória tem quantos anos oficialmente? É centenária, né? A marca é Centenária. centenária, mas ela já passou aí por 2, 3 Sim. famílias. E atualmente, nessa nova gestão, ela tem aí uns 10 anos de mercado, né? Muito Legal. bom. E está presente em É um todas bebê as ainda. melhores Região lojas Norte, né? da região Norte. A gente tem 2 marcas. A gente tem a marca Vitória e uma marca amazonense chamada Papaguara, Papaguara. de biscoitos, que a gente vende lá. Conseguiu montar um time forte lá, tá com uma liderança muito boa lá, engajando. Então, a gente tem essas 2 marcas, né? Mas, como eu te falo, eu até agradeço o convite aqui. Eu tenho muita dificuldade em aparecer em gravações, assim. O Renato sabe, ele já me convidava algumas vezes, até alguns eventos mesmo, porque eu sempre falo que eu gosto de ser o tipo de pessoa que muita gente saiba quem eu sou, mas poucas me conheçam. Então, eu vim Reservada. mesmo por Casada com um essa, japonês, é Mas reservado. olha, vou te falar uma coisa. essa oportunidade de Olha, poder ajudar mas eu vou te e falar dar uma coisa dicas sobre aqui. isso aí, né? Vou te dar uma dica sobre isso. Cara, você tem um potencial incrível para se comunicar, Sim. para conduzir, né? E ensinar as pessoas, Expor as porque ideias. a ideia é essa, a gente ajudar, né? Então, Cada eu vim vez por esse mais a gente objetivo. poder ter pessoas que contribuem, possa contribuir com o empreendedorismo paraense, né? A Vou gente- lançar um curso pela gestão e educação e botar ela para administrar. É isso, eu vi, inclusive entrei no Instagram da Fábrica Vitória, de Alimentos Vitória. É um Instagram novo, a gente É, perdeu a conta antiga. poxa, A gente perdeu com os Nazareno, seguidores, eles tudo. são, eu- eles são Perdemos o dono antigo. daquela bolachinha motor, rapaz, que você Uma come bolacha com de café trigo de preto. pastel. É É muito deles gostosa. lá. sim. Da Uma maravilha. soda, bolacha soda. Vamos encerrar? Vamos Vamos encerrar. lá. Diana, eu quero então. agradecer você, minha querida amiga, pela participação, pela aula que você deu aqui pra Nossa, gente. que aula, hein? Tenho certeza que o empreendedor que está assistindo lá tem muito, muito que aprender, anotar e se colocar em prática, É. vai ter resultado com certeza absoluta. Vida longa, Fábrica Vitória. Você sabe que você conta comigo, né? Em tudo aí eu vejo muito o crescimento de vocês. Não é por acaso, não é sorte, é trabalho mesmo. E produto bom e uma equipe boa, isso que é importante. Beleza, meu amigo? Agradecer nossa equipe, né? Agradecer nossos clientes e agradecer vocês também por essa oportunidade aqui. Show Que de legal, bola. gente. Encerra aí, meu amigo. É isso Nazareno. aí, gente. Esse podcast é oferecimento aí do Mais Mais B B, né? Supermercado. Do nosso amigo Fred e o Fred, Alex, o Dico, Alex. Ponte Dico, do né? Açaí. Ponte do Açaí. R. Lima. Gestão e Educação. Gestão e Educação também. E Brevemente. Fábrica de Alimentos Vitória. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.